Veja no ICL Notícias, segunda edição. O fim da farra. Sem citar Eduardo Cunha ou Valdemar Costa Neto, Flávio Dino critica a terceirização das emendas parlamentares. 90 dias sem Jair. Temendo impacto eleitoral, campanha de Flávio quer derrubar decisão de Moraes que proíbe visitas de 01 ao ex-presidente. Mais um recuo de Trump. Presidente dos Estados Unidos desiste de taxar navios que passam pelo Estreito de Hormuz, mas promete manter pressão sobre portos iranianos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando terça-feira, 14 de julho de 2026, uma terça-feira que estou, claro, ao lado do meu parceiro diário, Chico Sá. Boa tarde para você, meu amigo. Opa, boa tarde, Gabi, boa tarde, audiência. Estamos aqui nessa super terça, ainda de Copa, mas muito mais de notícia. Muito mais de notícias, Chico. Eu já quero chamar nossa enquete, posso? Aqui logo Por favor, de abertura, de cara, já. A gente traz esse assunto, que é o assunto principal do programa mais uma vez. Você vai lá no papolegal.app e vota. A decisão do Alexandre de Moraes sobre o Jair vai virar munição para o Flávio, usar na campanha eleitoral dele, abalar a candidatura do Flávio, quer dizer, vai ter um efeito rebote, ou ainda vai colocar a campanha do presidente Lula, né, vai impactar na campanha do presidente Lula, porque o Flávio Bolsonaro ainda pode permanecer distante do Jair Bolsonaro e aí você deixa o Jair isolado dentro da prisão domiciliar. Eu acho que o Jair não está isolado hora alguma. Se brincar, tem até um telefone clandestino, mas está vendo a Copa, tem a Michele, recebe visita. Eu acho que isso favorece muito ao Flávio no momento. Ele estava sem discurso, acossado pelo irmão Vorcaro, que lhe patrocinou com 61 milhões. Ele estava ali nas cordas, no ringue. Com essa decisão do Moraes, ele ganhou o papel de vítima mais uma vez. Somos injustiçados, o STF ganha um pouquinho do verniz antissistema, porque o STF está contra ele. Não é uma boa decisão para a campanha do Lula. Eu acho que devolve o Flávio Bolsonaro ali para o palco como vítima. Isso não é legal. É isso. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, Chico, e também já o Luiz Costa Pinto chega para conversar com a gente. Eu vou abrir, na verdade, o nosso assunto, o nosso noticiário, Chico, falando de emendas parlamentares. É um assunto muito sério, principalmente nesse período de eleições, porque o ministro do Supremo, Flávio Dino, ele determinou hoje que as comissões de saúde da Câmara dos Deputados e do Senado também expliquem em até 30 dias quais foram as medidas adotadas para garantir a transparência na execução das emendas. Então, nessa decisão, o Dino também criticou as chamadas emendas de terceiros, numa clara referência ao envio de recursos direcionados pelo Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, e pelo ex-deputado Eduardo Cunha. A gente separou um trecho dessa decisão para ficar mais fácil de entender todo esse contexto. Então, está aí na sua tela, a gente grifou até aqui um trecho em que ele diz, em conformidade com a Constituição, o plano de trabalho parte de uma premissa elementar, que, reitero, somente parlamentares podem propor e deliberar sobre emendas parlamentares. Esse é um trecho. E também o Flávio Dino, ele chamou esse processo de uma oligarquia parlamentar. Vamos ver mais uma vez aqui na tela, já mudando aqui de tela junto com vocês. A propósito, assinalo que uma oligarquia parlamentar já seria um grave equívoco constitucional. Ainda é pior quando um pequeno grupo se acha legitimado até mesmo para transferir a terceiros, que não são parlamentares, o controle sobre a alocação de recursos do Orçamento Geral da União. Vou chamar o Luiz Costa Pinto aqui com a gente nessa tarde para entender melhor essa história, né?
porque essa caça às emendas começou justamente com o Flávio Dino e está muito longe de acabar. Lula, boa tarde para você, bem-vindo ao N2. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Chico, quem nos assiste e quem nos ouve. Gabi, Chico, o ministro Flávio Dino, que é o relator dessa ADPF 854, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de número 854, que reúne desde agosto de 2024 diversas decisões do ministro Flávio Dino em torno do orçamento secreto. Essas decisões, essas orientações, essas determinações judiciais, porque são do Supremo, estão num conjunto, né, de documentos lá no site do Supremo Tribunal Federal. E elas formam um roteiro muito lógico, muito objetivo, é como se fosse episódios de uma série que a gente está acompanhando aqui, e hoje chegou o dia desse episódio das oligarquias parlamentares. O ministro Flávio Dino está dizendo, por meio das suas decisões, o seguinte: não somos idiotas. A gente sabe o que vocês estão fazendo nos escaninhos da Câmara e do Senado Federal com o orçamento secreto. A gente sabe que vocês estão brincando de nos enganar, nós, Supremo Tribunal Federal, que no ano passado decidimos que o orçamento secreto tinha que acabar, que todas as emendas tinham que ser transparentes e rastreáveis. Aí vocês pegaram e criaram um mecanismo de emenda de líder, né? Essa emenda de líder que não existia no passado e que está vigorando agora, e ele flagra essas emendas de líderes, né, que foram terceirizadas para o Eduardo Cunha, que mesmo fora da Câmara há vários mandatos, depois de ter sido preso, punido pelas patranhas que ele cometeu no exercício da presidência da Câmara, com dinheiro público, né? O Eduardo Cunha manteve o poder e manteve a ascendência sobre o corpo funcional terceirizado do Congresso, da Comissão de Orçamento e, sobretudo, da Câmara dos Deputados. E a mesma coisa com Valdemar da Costa Neto, que já foi deputado, já teve mandatos, mas ele preserva na presidência do PL esse poder de indicar liberações de emendas. Então, nessa decisão, você leu 2 trechos aí, tem mais um, onde ele argumenta que essa terceirização de emendas pode ser comparada ao aluguel de apartamentos funcionais, se o parlamentar não quiser morar no apartamento funcional, ou mesmo ao aluguel do gabinete parlamentar para a criação de uma espécie de cowork privado na Câmara dos Deputados, se o deputado não quiser ocupar o seu gabinete parlamentar. Então ele está mostrando nessa decisão que o Congresso pode até prever que outras pessoas que não sejam deputados e senadores manipulem o orçamento da União, mas que para que isso ocorra tem que haver a aprovação de uma emenda constitucional, porque até onde nós temos no regramento jurídico estabelecido no país, só quem mexe com o orçamento da União é o Congresso Nacional, são deputados e senadores com mandato, e o que foi feito é corrupção. E ele está mostrando o caminho do dinheiro e o descaminho das emendas nesse processo. Muito bom, Lula. Cara, nem nos anões do orçamento, naquele caso dos anões do orçamento, a gente viu essa pirataria, né? O não deputado ou o deputado fantasma, o cara que não tem voto, ele vai lá e vira dono de emenda, ele vira lá e destina a emenda. É uma pirataria completa, né? Porque a gente já sabe a série de esculhambação
que está nesse capítulo do orçamento secreto. Mas chegar a esse ponto do cara que não é deputado ter direito à emenda, isso era impensável até então, até o Flávio Dino mexer nesse vespeiro, né? Era impensável e desconhecido, Chico. A gente não sabia que funcionava de uma maneira tão descarada como essa. Agora, o Hugo Mota, que hoje é presidente da Câmara, ele, quando chegou no Congresso, na Câmara dos Deputados, no primeiro mandato, segundo mandato, ele era quem assinava várias emendas, várias medidas legislativas feitas pelo Eduardo Cunha, entendeu? Para chantagear outros parlamentares ou para convocar pessoas. Então, ele emprestava o CPF dele para o Eduardo Cunha fazer chantagens, né, políticas. Isso todo mundo sabia dentro do Congresso, né? Agora, a gente não sabia que, mesmo tendo virado presidente da Câmara, ele tenha permitido, porque a investigação diz, a Polícia Federal já diz que a presidência da Câmara sabia dessa terceirização de emendas, tinha conhecimento delas. Isso é um escândalo e que envolve o presidente da Câmara. E está juntando aí o presidente do partido do Flávio Bolsonaro, né? O partido do clã Bolsonaro, né? E o Eduardo Cunha, que está no Republicanos, que é o partido da Igreja Universal. Pois é, só para trazer um caso ligado aqui ao Valdemar, aproveitando, né, essa farra das emendas, Lula, tem uma emenda parlamentar de R$280 mil atribuída pela Polícia Federal ao Valdemar Costa Neto, presidente do PL, portanto, né, que foi utilizada exclusivamente para custear um show de 90 minutos de uma dupla sertaneja, Taeme e Thiago. Vocês já ouviram falar? Na cidade de Guaimbê, é um município de 5.500 habitantes no interior de São Paulo, e uma apresentação que foi feita ali, que foi realizada durante uma festa do peão de boiadeiro da cidade. Então, fazendo o cálculo, só para se ter uma ideia, dá mais ou menos R$3 mil por minuto de música. E é um dinheiro que saiu do bolso de todo mundo, né? Do seu bolso, do nosso bolso, enfim. E é uma emenda que foi assinada, o que levanta assim, né, a pergunta por quê, mas foi assinada pelo Sóstenes Cavalcante, que é um bolsonarista de primeira hora ali da Câmara dos Deputados, né? O poderoso líder que estava escondendo aquela dinheirama lá de 400 e tantos mil, né? É também laranja no caso do Valdemar. Brincadeira. Esse, eu falei aqui que era um roteiro de uma série e tinha os episódios, né? Ainda chegaremos ao episódio financiamento de projetos culturais, né? Porque se tornou, desde a pandemia, e tem um responsável por isso, é o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. Ele é o criador, o inventor daquele mecanismo do PERSE, que é uma forma de você restaurar vencimentos de bares e boates e shows e vaquejada, tal, que tinham perdido renda na pandemia. Mas isso foi deteriorando de lá para cá e contaminou todo o processo de financiamento cultural. Aqui eu coloco cultural entre aspas, né? Aqui no Distrito Federal, isso se reproduz na Câmara Legislativa, que é a Assembleia Estadual do Distrito Federal, a Câmara Legislativa, que é uma gaiolinha das loucas. Se a Alerj no Rio de Janeiro é a gaiola das loucas, aqui nós temos a gaiolinha das loucas, que é a Câmara Legislativa, aonde deputados distritais já destinaram 27 milhões de reais este ano para promoções culturais e de outras ordens do site Metrópolis, que pertence ao ex-senador que foi cassado por corrupção, Luiz Estevão, né? Então temos também esse cenário na área cultural. Esse capítulo da área cultural virá nesse roteiro
que o Flávio Dino está escrevendo por meio de decisões, né, na DPF 854, né, no Supremo Tribunal Federal. Muito bom. Eu até quero trazer aqui o caso do Eduardo Cunha, um dos casos, né, talvez tenha sido até pior do que esse do Valdemar que eu trouxe agora, que a gente acabou de mostrar aqui, mas o ex-presidente da Câmara dos Deputados, né, quem se lembra desse momento que inaugurou a coisa ali das emendas, mas ele direcionou emendas parlamentares para municípios em Minas Gerais, né? E nesses mesmos municípios, ele também comprou emissoras de rádio. Que coincidência, uma grande coincidência, né? Uma estratégia ali em torno dessa história que as rádios fazem parte, claro, do plano do Eduardo Cunha, né, Lula, para se tornar conhecido no estado de Minas Gerais, porque ele pretende concorrer a deputado federal. Vamos colocar grifes nas rádios. Ele comprou rádios que agora retransmitem um sinal da Jovem Pan ou Jovem Clã, né, nessa região de Minas Gerais, que é a região de Uberlândia, né, aonde ele pretende ter a maior quantidade de votos se a Justiça Eleitoral permitir que ele seja candidato, porque ele ainda é um candidato sub judice. Caramba, assim é moleza, né? Você compra rádio, espalha a dinheirama das emendas na mesma área e deixa a plantação ali adubada para a candidatura. Exato, mas nada bobo, rapaz. Nem um pouco, Chico, nem um pouco. Só a gente é bobo nessa história aí. Mas vamos seguir falando sobre a carta, um assunto que a gente trouxe aqui na abertura do programa. A gente trouxe a enquete também, que está disponível para você votar no Papo Legal. Mas tem uma figura que está comprando briga com o Supremo Tribunal Federal nessa história. A pré-campanha do Flávio Bolsonaro vai recorrer ao STF para tentar derrubar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, praticamente, né, foi ontem que o Alexandre de Moraes proibiu o Flávio de visitar o Jair na prisão domiciliar, isso por 90 dias, e nessa decisão o ministro afirmou que houve um descumprimento por parte do Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, um descumprimento à medida cautelar, que é uma medida que impede o Jair de usar redes sociais, né, por meio de terceiros ou diretamente, também está proibido. Mas o Flávio, isso aconteceu porque o Flávio divulgou uma carta do pai no último sábado. Então, nos bastidores, a pré-campanha do Flávio reconhece que tem um prejuízo eleitoral, principalmente porque, tem a história da Michelle, com um vídeo de 27 minutos, enfim, vem numa progressão, na verdade, né, Lula? Teve também o Tari Flávio, tem a história do Bolsomaster, enfim. Mas, nos bastidores, a pré-campanha do Flávio está vendo que tem uma margem ali para derrubar essa proibição com um argumento. Qual é esse argumento? Que a decisão seria ilegal e imoral porque viola o direito do preso, que é o Jair, de se comunicar e de ter contato com os advogados, né? O Flávio está inscrito como membro da defesa, ali, faz parte da equipe de defesa do pai, porque ele tem OAB, é advogado, apesar de nunca ter atuado como advogado, na verdade, o Flávio Bolsonaro. Mas, enfim, enxergou esse precedente e quer ir com esse argumento. Agora, até onde vai conseguir, de fato, realmente suspender essa questão, eu já acho mais difícil, né, Lula? Exatamente. Gabi, agora à tarde, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Beto Simonetti, né, que é bolsonarista, pela primeira vez em muito tempo, a OAB, o Conselho Federal da OAB, tem uma pessoa muito próxima da extrema-direita brasileira no seu comando, é o Beto Simonetti. Ele pediu ao Supremo Tribunal Federal uma reconsideração dessa decisão e a permissão para que o Flávio Bolsonaro volte a frequentar a casa do pai e tenha conversas. Isso é um ato meio maluco, porque como você falou, Gabi, o Flávio Bolsonaro não é conhecido pela sua militância no direito, na advocacia, né? E registrá-lo como advogado foi um mero subterfúgio
para ele ter esses diálogos com o Bolsonaro e ele, então, produzir esse, mais uma vez, roteiro de campanha. Essa carta, ela faz parte de um ato de campanha política. E o Bolsonaro, como apenado, ele está com os direitos políticos cassados. A sentença dele já transitou em julgado, ao contrário daquela sentença ilegal e injusta que depois foi revista contra o presidente Lula, né? E aí eles vêm traçando esse parâmetro, esse paralelo de que o Lula também escrevia cartas, o Lula também falava da cadeia, também recebia os advogados. O Lula era, naquele momento, um preso provisório, porque a sentença não tinha transitado em julgado ainda. Não é diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro está apenado, está em regime domiciliar especial em razão da sua questão de saúde e não está com os direitos políticos operantes neste momento, válidos neste momento. Agora, o Alexandre de Moraes deveria ter, se ele quisesse, se ele tivesse convicção de que seria melhor para todo o processo a colocação do Bolsonaro de volta na papudinha, ele já teria aproveitado o episódio da arma, né, ilegal que estava mocosada na casa do apenado Jair Bolsonaro e que foi retirada para uma revisão por um PM. Aquele episódio já era suficiente para isso. Agora me parece que o Alexandre de Moraes está repensando a decisão e se não é melhor devolver o Jair Bolsonaro para a papudinha. Fora isso, né, como eu falei que tinha um roteiro, ele divulga a carta no domingo, na segunda-feira ele diz que a carta foi revelada de alguma forma. Ontem à noite ele cria uma live com uma composição iconográfica típica do bolsonarismo, uma bandeira do Brasil tremulando, uma bandeira, sei lá, aquilo era um tecido de nylon leve, tremulando por trás dele. Ele surge meio raivoso diante dessa bandeira, com o senho franzido, a sobrancelha. Vocês reparem aí nessas fotos que vocês estão colocando aí na tela, a sobrancelha do Flávio Bolsonaro, ela está tratada, né, para parecer muito com a sobrancelha do pai. E nesse vídeo é o que se sobressai, no vídeo que ele gravou ontem à noite. Então, tudo isso é um roteiro para o Flávio Bolsonaro continuar em cena com um tema que reacende o lado ideológico deles e evita a cobrança maior que se tem feito a eles por um programa de governo, por alianças políticas que possam levá-lo à pretensão de vitória, na qual eu não acredito há muito tempo, mas sobretudo nos últimos momentos, pelo que a gente tem visto em cena. E o que aconteceu de domingo para cá foi o desembarque já claro e objetivo de 3 partidos que estariam no palanque dele: o PP, o União Brasil e o Republicanos. Não à toa, Chico, Gabi, vocês estavam aqui na bancada já, mas começou a circular no site do jornal O Globo, agora à tarde, uma entrevista dada pelo general Hamilton Mourão, senador lá pelo Rio Grande do Sul e ex-vice do Bolsonaro, entrevista em que o Hamilton Mourão diz que essa turma do Flávio não passaria nem em teste psicotécnico de carteira de motorista, de Detran, né? Ou seja, para dizer que é uma turma muito louquinha, muito maluquinha. Isso é o Mourão falando. E nessa entrevista ele diz que o Republicanos não deve caminhar com o Flávio Bolsonaro e diz que o Flávio Bolsonaro precisa sim vir a público e falar claramente sobre o dinheiro que ele recebeu do Daniel Vorcaro. Ou seja, o chiqueiro está em polvorosa.
O Chico, quero saber quem é designer de sobrancelhas agora do Flávio Bolsonaro. Não, mas o Lula fez uma leitura semiótica aí, que é o filho tentando ficar com traços a semelhança total sim. do pai, né, para iludir aí na campanha. Mas acho que o general Mourão é quem vai ao ponto. O que deveria interessar seria a cobrança da grana do Daniel Vorcaro, que a família pega a pretexto do filme, não aparece prestação de conta do filme, não se sabe se essa grana foi para financiar a vida de luxo do Eduardo Bolsonaro no Texas, se ela foi realmente para o filme, se foi para a laranja do filme, se foi para a produtora, onde foi acabar esses 61 milhões recebidos, segundo a confissão do próprio Flávio, para o tal do filme Dark Horse. Isso é o que importa. Com a decisão do Moraes, óbvio que a decisão do Moraes não tem como objetivo promover em momento algum o Flávio Bolsonaro. Mas o efeito foi esse. O Flávio Bolsonaro é devolvido ali a um palco, volta a usar aqueles sinais de antissistema, de vítima da crueldade do STF, a crueldade do Supremo. Ele posa de coitadinho, isso acabou favorecendo nesse momento, mas eu fico incrivelmente com o general Mourão. Eu quero saber do dinheiro do Banco Master. Queremos, né? Você quer saber do dinheiro do Banco Master e do resultado do psicotécnico do Detran. Né? Estou com o Mourão. É isso aí. Ô Lula, daqui a pouquinho você volta aqui para o nosso programa, então não vou me despedir de você, tá? Até daqui a pouquinho. Não, perfeito. Volto já já. Então, até, Lula. Seguindo nessa linha, só aqui para chamar a atenção mais uma vez para a nossa enquete, quem que já votou aí no papolegal.app, porque tem a ver com essa conversa que a gente está tendo aqui sobre Flávio Bolsonaro impedido, né, suspenso, com um cartão amarelo ali para visitar o pai, o Jair Bolsonaro. A decisão do Moraes sobre as visitas de Flávio ao pai ajuda na campanha do Flávio, ajuda na campanha do presidente Lula porque o Jair está isolado, ou ajuda a Michelle a deixar Flávio longe de casa? E aí, Chico, é que eu vou lançar aqui mais uma parcela dessa notícia, né, que importa muito aqui para as análises, que é a relação do Flávio com a Michelle Bolsonaro. Lembrando que ela gravou aquele vídeo com o TP, com toda uma produção de 27 minutos atacando o Flávio Bolsonaro. O Flávio está impedido de visitar o Jair por 90 dias, então a Michelle virou a principal interlocutora do marido nesse momento. E, além de ser um momento crítico para a candidatura do próprio Flávio, logo tem o lançamento oficial da candidatura dele, a definição dos palanques estaduais, convenções partidárias, propaganda eleitoral e o primeiro turno. Então, é uma agenda bastante atarefada, vamos dizer assim, para quem não vai conseguir nenhum tipo de contato oficialmente, juridicamente, segundo a decisão do Alexandre de Moraes, com Jair Bolsonaro, que vamos dizer assim, a pessoa... Ele usou um termo bem específico quando ele foi falar do pai, né? Nesse vídeo que foi divulgado da carta. Mas vamos dizer assim, quem passou o bastão para ele, né? O seu protetor político, enfim. Vai ter que ficar agora ali a cargo da primeira-dama, realmente, as decisões no entorno do Jair. Né? O Rodrigo chamou a atenção para esse fato A Michelle, ela é a única porta-voz agora, pelo menos é quem pode dizer oficialmente que ouvi hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro tal coisa, ele falou isso, falou aquilo, então ele pensa assim, pensa aquilo. A Michelle é a proprietária, digamos assim, dessa voz. Ela que pode transmitir esse tipo de coisa. Mas para chegar a qualquer mensagem ao Flávio, tem os advogados, tem 1001 formas de... Imagina sei lá, eu não conheço o Bolsonaro como um grande estrategista de campanha. Eu acho que quanto mais ele falar para o Flávio, mais a campanha afunda. Então, não sei também qual contribuição sábia o Jair Flávio Bolsonaro pode dar para a campanha do filho. Eu até acredito que essa decisão do Moraes não era essa a intenção, mas favorece sim, eu votaria no item aí, favorece a campanha do Flávio Bolsonaro, porque ele ganhou um assunto. Na hora que ele está no ringue, ele ganha um assunto do antissistema, o Supremo quer massacrar a família Bolsonaro e etc, etc. Volta o papo contra o Xandão. Então ele ganha um belo de um assunto para tratar na campanha. Era um cara
que estava espremido pela grana do Daniel Vorcaro, pela fala da Michelle, agora ele respira um pouco com essa decisão do Moraes. Eu vou chamar o Rodrigo Viana aqui para a mesa, Rodrigo, já aproveitando para te inserir nesse assunto. E quem sou eu, né, para discordar do Chico Sá? Eu até digo que eu estou discordando, concordando, mas eu diria assim, que se o Alexandre de Moraes ele tivesse, de repente, mandado o Jair Bolsonaro de volta para Papuda, aí eu acho que ele poderia até ter a formação desse discurso ali no bolsonarismo e no clã. Sim. Porque teria esse discurso de estar perseguindo o Jair e tal. Mas, com ele permanecendo em prisão domiciliar, ele está ali quase que... Está isolado politicamente. Mas tá vendo a Copa, né? Tá no bem bom, né? Tá no bem Agora, bom. se ele tivesse sido mandado de volta para Papuda, aí talvez eu acho que seria mais arriscado. O que você acha, Rodrigo? Te inserir no assunto aqui. Boa tarde. Falando em Copa, vocês têm a notícia já, né? É 2-0 ainda? A Espanha eliminou a França, uma surpresa, né? Assim, até certo ponto, não é uma grande surpresa, mas a gente dava a França como quase imbatível e tal. A Espanha, com esse jogo bem organizadinho, tocando a bola e tal, dominou o primeiro tempo. É um jogo chato do cão que nem o adversário aguenta, né? Acaba cedendo uma hora, né? Pois é, então Espanha 2, França 0, no dia 14 de julho, dia da queda da Bastilha, dia da Revolução Francesa. Os franceses, será que vai virar muito carro, vai incendiar carro lá em Paris? Não sei, vamos ver. O Mbappé fora da Copa, mas desculpa, você fez uma pergunta, eu respondi outra, Gabi. Não, mas a gente também queria saber o resultado do jogo. Então tá, 2-0. Eu estava com a França, eu estava com a diáspora africana, mas agora... Bom, a Espanha vai adiante e aí tem que saber se vai ser Inglaterra ou Argentina. Não, eu acho que acaba colocando já, e como eu falei ontem, né, o Chico até citou aí agora há pouquinho, colocou o Jair sob guarda da Michelle, então me parece que é favorável a Michelle, mas tem esse lado que eu não tinha pensado, que o Flávio não poder consultar o pai pode ajudar a campanha, né? Claro. E daí deixa os marqueteiros profissionais trabalharem um pouco. O Valdemar, que gosta ou se não gosta do Valdemar, é um profissional da política. Sim. Né? E o Jair é um pouco arredio a essas coisas, meio impulsivo e tal. Então a campanha do Flávio Bolsonaro fica mais profissional, mas ele fica isolado da fonte do poder dele, que é o pai, porque ele é um cara que só existe por causa do pai. Né? Então ele perde essa conexão durante 90 dias com o pai, uma conexão assim direta. Ele tem o sobrenome, tem a história, etc, etc. O que me chama a atenção é como o Flávio é diferente, né? O Jair era nas lives, tinha mais energia, assim, né? Tinha uma vibração maior. É mais maluco, né? Mais maluco. O Flávio me parece às vezes quase choroso no tom dele. Meio choroso, assim. Mudou, né? Quase alguém que fala assim, gente, eu estou aqui, será que eu queria estar aqui mesmo? Porque é um filho que não conseguiu se desvincular do pai, então fica sempre... Não tem uma marca, né? Ele é um político convencional também, não tem a maluquice e a ignorância, a selvageria em estado bruto do pai, do capitão, né? Do milico, que é o Jair Bolsonaro. Ele não tem a ignorância total do Jair Bolsonaro. Ele tem um pouquinho ali, uma capa de civilização que prejudica. Acaba atrapalhando. Para carregar essa tradição de barbárie. Então é isso. Minha impressão é essa, Gabi. Eu quero aproveitar, Rodrigo, que a gente está falando aqui do Flávio Bolsonaro, que se apresenta como essa face moderada do bolsonarismo, né? Assumiu essa postura, porque o ICL conta uma outra história a partir de uma investigação. Né? Tem aliados do Flávio Bolsonaro que estão dando as costas para ele e a gente traz aqui os bastidores que circulam sobre essa história. O ICL foi atrás, investigou a trajetória do Flávio e traz esse documentário original aqui do ICL. Você pode acessar icln2.com.br e conferir aqui a nossa estreia do Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o Filho 01. Então vai ser no dia 23 de julho, quinta, que é 8 horas da noite. Então, 23 de julho, quinta-feira da semana que vem, né? Já dá para anotar aí na sua agenda. Vai ter uma estreia ao vivo, gratuita, com mediação do Eduardo Moreira. E, é claro, tem apurações. Então, a apuração de Juliana Dalpiva, dos nossos repórteres Igor Melo, jornalistas do ICL. A gente vai ouvir fontes que conviviam intimamente no círculo do Flávio Bolsonaro. Dá para garantir o ingresso aí na sua tela ou então em icln2.com.br. Olha, e é um documentário que vem com novidades, viu? Porque... Apurações novas. Apurações novas. Porque você tem
vasto repertório, um festival enorme de casos de corrupção, desde o peculato, que é conhecido romanticamente como rachadinha, que é aquela arte de pegar a grana dos seus funcionários, no caso do gabinete lá da Assembleia Legislativa do Rio, e se aproveitar, pagar colégio do filho, ficar com dinheiro, usar para comprar imóveis e etc. Aquele rolo que envolvia o Queiroz e a própria Michele, que acaba sendo depositária de alguns cheques, não é, do Queiroz. Então, é um rolo já antigo, mas que vai ser revisto no documentário, mas com muitas novidades. Então, é um documentário muito valioso. Muito. É isso. Vamos voltar aqui para o nosso assunto. A gente vai voltar a falar dos efeitos dessa suspensão das visitas do Flávio Bolsonaro ao Jair, né? Parte do STF avaliou que o ministro... Saúde! Opa, Chico. bateu... Saúde para todos nós. Mas parte do Supremo avaliou que o ministro errou nessa decisão e que o momento é de cautela. Tem uma apuração da Bela Megali do Globo sobre isso. Alguns integrantes do Supremo avaliam que é discutível afirmar que o Bolsonaro burlou as medidas cautelares por ter escrito uma carta e, além disso, os ministros acreditam que a postura do Moraes pode acabar colocando o Bolsonaro numa posição de vítima, dando a ele protagonismo político justamente no ano eleitoral. Eu quero ouvir aqui o Dr. Valber Agra, que está chegando, ótimo. Especialista nesse assunto. E ele né? sempre tem uma visão bem, assim, original. Sobre E acertada. Agora chegou quem entende, Quem né? entende do Quem vai assunto. nos dar uma luz aí sobre o assunto. Até porque agora há pouco houve divergências aqui na mesa também sobre essa opinião, né? Sobre essa decisão e também como é que os outros ministros estão vendo isso. Mas boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Para mim, como sempre, né, inenarrável prazer. Um prazer. Prazer nosso. Professor, eu quero a sua leitura sobre isso, né? Sobre esses ministros que dizem que é um erro, que é discutível afirmar que... Isso nos bastidores, tá? A apuração da Bela Megali também. Ninguém disse isso oficialmente. Ninguém falou isso oficialmente, exatamente. Então, afirmando que é discutível se o Bolsonaro realmente burlou as medidas cautelares. É discutível, professor? Ou fica muito claro e, eventualmente, até no juízo eleitoral se pode discutir isso? Opa, travou? Tivemos Não, e o pior é que ele travou assim, com um olhar Parecia de quem estava prestando atenção em você. na minha pergunta, Rodrigo. Parecia Até fiquei na perfeitamente. dúvida. Eu acho que ele está... Voltou. Olha aí. Voltou. Vamos lá. Vamos dizer a pergunta da Gabi. Primeiro, houve quebra das medidas cautelares ou não? Não tenho a menor dúvida que houve. Ele está numa prisão já por motivo humanitário, ao qual foram impostas algumas medidas cautelares. Entre essas medidas, a impossibilidade de, por esponte própria, por si só, ou através de outrem, utilizar as mídias sociais. A carta, por ele, foi o quê? De antemão, divulgada pelo filho que iria no seu canal do YouTube fazê-lo. Ou seja, foram 2 meios da infosfera. Então, eu não tenho dúvida que houve a burla de uma medida judicial muito clara. Acho que a lógica é impedimento. Qual é o impedimento? Eu não posso, eu próprio ou através de terceiros, utilizar mídia social. Utilizou-se mídia social. A finalidade, uma dúvida que é difícil de compreender mesmo o professor Valber Agra, a gente vai ver se consegue reconectar. Mas de cara, por isso que é bom ter o professor, porque de cara ele já falou que... Já disse, sim, houve descumprimento. Uma coisa é, o que cabe a gente aqui? A gente faz análise política, comentários políticos. O professor, advogado, que aliás é o advogado que encampou a todo aquele processo que acaba tornando o Bolsonaro inelegível. Ele tem o conhecimento jurídico para valer. Então, de cara, ele já fala que, sim, o ex-presidente Bolsonaro descumpriu, desmantelou, traiu, pisou na lei, como um preso em situação domiciliar. O que eu estava comentando é que achava que é uma decisão que ajuda o Flávio Bolsonaro
politicamente, que não choca com a opinião do Agra, que é ali firme na ideia de que, sim, o ex-presidente violou a lei. E eu até perguntei para o professor Valber Agra, ele respondeu muito bem, eu também perguntei sobre a questão eleitoral, né? Porque o Alexandre de Moraes, ele vai ouvir a PGE também sobre uma possível propaganda antecipada do Flávio Bolsonaro, né? Isso vai ser avaliado também e é um ponto de debate sobre a decisão do Alexandre de Moraes. Tem uma ala dos ministros do TSE avaliando que houve, sim, propaganda eleitoral antecipada nessa carta que foi escrita pelo Jair e lida pelo Flávio. Tem até uma apuração da CNN que vai nessa linha, o Theo Cury, repórter lá da CNN, ouviu uma ala dos ministros do STF que seguem essa linha, né? Integrantes do Ministério Público Eleitoral se dividem, assim, sobre essa mesma percepção. A gente lembra que o Alexandre de Moraes, ele alerta para isso. Tem um trecho ali que ele fala da ação do Flávio ser considerada um pedido de voto antes do período permitido. Tem vários trechos ali que são interpretados dessa maneira, pela maneira como o Flávio Bolsonaro se refere ao pai, ao Jair Bolsonaro, né? E ele fala de espólio eleitoral, no fim das contas. Total, completamente. É isso, concordo com isso. Acho que são duas questões, né, diferentes. Uma é o que fazer com o Jair Bolsonaro, né, que é o preso, e outra o que fazer com o Flávio Bolsonaro. Eu acho que a situação do Flávio Bolsonaro é até pior, eu tenho falado isso desde ontem. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, além de impedir o acesso do Flávio ao pai, mas acho que isso nem é o mais grave, ele diz assim, Ministério Público Eleitoral, diga se há aqui um crime eleitoral. Se o Ministério Público Eleitoral resolver abrir uma investigação, isso pode ser uma investigação longa, né? Porque geralmente eles decidem só depois da eleição. Aí vamos dizer, o Flávio perde a eleição e vai a julgamento. E aí cravam, cometeu um crime eleitoral. É o que aconteceu com o Jair, fica inelegível. E aí ele perde a eleição e ainda fica inelegível por ter cometido um crime de propaganda antecipada, como você estava descrevendo. Quer dizer, ele leu uma carta onde há pedido explícito de voto. Está se falando claramente na eleição. Os bolsonaristas estavam comparando com aquele episódio do Lula com o Haddad em 2018. Não sei se vocês viram isso nas redes. Vi, Rodrigo. Aliás, eu posso dar um spoiler sobre isso? Eu conversei com o advogado Vitor Marques e fiz essa pergunta para ele. Porque é uma falsa simetria. Pois era isso que eu ia falar, mas traga aqui o advogado deve ter justamente ele falando que não tem uma menor comparação, porque a gente está falando aqui de um caso, o Jair Bolsonaro, de um homem que foi condenado... Trânsito em julgado, né? Trânsito em julgado, prisão domiciliar humanitária por questões relacionadas à saúde, né? Tem restrições muito claras ali de medidas cautelares. E, no caso do Lula, ele era um preso preventivo, né? Que não tinha nenhuma vedação específica. Não tinha. E outra coisa, Gabi, em relação à posição política, né? Manifestações políticas nessa época. E também, Chico, eu me lembro bem, eu vi a imagem, Haddad sai de dentro lá da prisão em Curitiba, que é a sede da PF, e o Greenhalgh lê a carta ao lado do Haddad. O Lula dizia que o Haddad era o candidato. Ali já estava em período eleitoral. Ali a campanha eleitoral estava liberada, porque você estava em pleno período eleitoral. Faltava um mês para a eleição, um pouquinho mais, um pouco menos, não lembro bem. Mas já havia convenção, candidatura oficializada, toda Exato, tanto porque tinham lançado o Lula e o Haddad de vice, e aí ia fazer a troca. Agora aqui nós estamos numa fase prévia em que não pode haver pedido explícito de voto. Tanto é que o governo Lula está tomando tantos cuidados, até exagerados, segundo alguns, tirando reportagem do ar na EBC, evitando qualquer tipo de ação para não caracterizar nenhum evento como campanha eleitoral antecipada. Vai o Flávio Bolsonaro, sem consultar um advogado do PL, e faz... ele próprio sendo advogado. Ele próprio sendo advogado, ele deu uma de louco. É porque ele está precisando muito. Está precisando. Gerou um fato, ele assim, pensou assim, depois a gente vê a consequência. Está precisando de assunto, né? Precisando de assunto. De campanha. E como diz aqui, o Lula Costa Pinto sempre cita essa frase, né? O problema das consequências é que elas vêm depois, né? O problema das consequências é que elas vêm depois. Acho que é a frase de um político mineiro. Então o cara fala, não tem problema, depois eu vejo. Tá bom, meu amigo, vem consequência. O problema é que ela vem depois. E aí, pode ser tarde, porque daí já foi. Isso acontece muito na vida, inclusive. E a gente ainda vai acompanhar, porque depois ainda tem um prazo ali, que é aquele prazo de 48 horas, né, que
a defesa do Jair Bolsonaro tem que explicar se ele sabia dessa divulgação da carta. Acredito que tem uma espécie de investigação ali, porque isso poderia, sim, gerar uma regressão de regime, ou, eventualmente, uma sanção mais grave do que essa que o próprio Alexandre de Moraes decidiu, né, que ele suspendeu o Flávio. Por isso que eu até disse, acho que até foi, assim, cautelosa a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque poderia, eventualmente, até mandar o Jair Bolsonaro de volta para o Pagodinha, mas pensou até nas consequências. Não tem mais. Acho que o Xandão já fez um acordo com a Michele. Pelo menos até a eleição vai até a eleição, que acho que pode ter feito alguma promessa ali, fora dos trâmites oficiais, e que está garantido, vai ficar em casa, vai ver a Copa, depois vai ver a novela das 9, depois vai ver a minissérie, e vai ficar em casa ali, no sofazão, usufruindo brincando com o ferro de solda. Da vida de um capitão, ex-presidente milionário. É isso. Até você lembrou bem, né, Rodrigo? Eu acho que vale muito a pena a gente sempre se lembrar desse histórico, porque parece que também é uma coisa que veio do nada. A gente já teve o Jair Bolsonaro tentando com a solda romper a tornozeleira eletrônica. Entrou na Embaixada da Hungria? Entrou na Embaixada da Hungria. O próprio Flávio Bolsonaro tem esse histórico, porque ele fez ali, convocou manifestação, né? Convocou os bolsonaristas para as proximidades de onde estava o Jair Bolsonaro preso, para fazer uma manifestação, e isso não podia por determinação das medidas cautelares. Então tem uma sucessão já, tem um histórico da família, do clã Bolsonaro, de rompimento. Não, e Eduardo Bolsonaro, o outro filho, é fugitivo, né? Como chama? Foragido. Foragido da justiça, condenado, não se defendeu, foi condenado à revelia e está lá nos Estados Unidos. Então, é uma família com sérios problemas com a justiça. Desde a época que ele era capitão do Exército, né? Tentou explodir lá um depósito de água, né, no Rio de Janeiro, e foi até expulso do Exército por causa disso, né? Então, a gente tem dificuldades com a justiça, inclusive com a justiça interna, com a justiça militar na época, né? Exatamente. Então, muito importante esse histórico que você lembrou aqui. Vamos seguir trazendo uma outra notícia aqui. O Luiz Costa Pinto está de volta também para conversar com a gente. O presidente Lula ele deve anunciar nos próximos dias a candidatura do deputado federal Patros Ananias ao governo de Minas Gerais, numa chapa que vai ter o deputado estadual Gabriel Azevedo, do MDB, como vice, e é uma estratégia de transformar Minas Gerais no principal palanque da campanha. Agora sim, eu senti que foi diferente, né? Campanha para a reeleição presidencial, pensando em Minas Gerais, é um estado decisivo na disputa nacional, né, Lula? E esse personagem, caso as pessoas não se lembrem, eu acho que talvez aqui umas pessoas que já acompanham a política há bastante tempo já tenham se ligado de quem é o Patros Ananias, mas você pode explicar para a gente, porque tem uma coluna que você escreveu no site do ICL Notícias também. Perfeito. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Lula. Aqui é verdade. Na primeira composição, né? Bom, nem o presidente Lula, nem o Flávio Bolsonaro, nem o próprio Zema, nem ninguém, neste momento, este ano, tem candidatos competitivos ao governo de Minas Gerais. Zema praticou a política de terra arrasada no governo, né? Fez um governo, foi inclusive reeleito em 2022 como governador, mas foi um governo completamente atípico. É como se fosse um fim de ciclo da política mineira para algo renascer depois. Tanto que Aécio Neves, que foi governador de Minas por 2 mandatos, mas que foi essa personagem deletéria da política nacional enquanto exerceu mandatos e no golpismo que começou com ele em 2014, quando não aceitou o resultado da eleição presidencial em que foi derrotado por Dilma Rousseff, Aécio Neves estava com 2%, 3% de intenção de voto. Então, Minas está como um campo aberto. E é o segundo maior colégio eleitoral do país. Desde a redemocratização, desde a eleição de 1989, quem venceu em Minas, venceu no país. Em 2014,
Aécio era governador de Minas e tinha saído para ser candidato a presidente e perdeu em Minas Gerais para Dilma Rousseff. Foi ali que o Aécio perdeu a eleição, a reeleição. Ele perdeu em Minas Gerais. Em 2018, Bolsonaro venceu em Minas, né? Em 2022, o presidente Lula venceu em Minas Gerais, apesar do estado ser governado por Zema, que controlava a máquina pública, né? Patrus Ananias é um advogado, professor de direito, foi ministro do Desenvolvimento Social do presidente Lula nos 2 primeiros mandatos, foi quem viabilizou os programas sociais do primeiro e do segundo governo Lula, os programas sociais que marcam a passagem da esquerda pelo poder executivo nesses últimos 25 anos no Brasil. Como prefeito de Belo Horizonte, ele é o criador de 3 grandes marcas da esquerda também. O orçamento participativo, os restaurantes populares a R$1 e eu não me lembro qual é exatamente o nome do programa, eu acho que era Cesta do Povo ou era Feira do Povo, mas era um programa de uma feira popular subsidiada pela Prefeitura de Belo Horizonte que permitia que as classes C, D, E fizessem feira a um custo muito mais barato do que em outros locais, no momento em que a inflação ainda era muito alta, 93, 94, em que a inflação incomodava e corroía a economia familiar de todo mundo e, sobretudo, dos mineiros. O Patrus, em 2002, ele obteve 520 mil votos para deputado federal em Minas Gerais e foi, naquele ano, o segundo deputado mais votado do país, ficou atrás apenas do Enéas Carneiro, mas é até hoje o deputado federal mais votado em Minas Gerais com essa marca da esquerda e dos programas sociais. Então, ele é uma personagem capaz de incendiar a campanha e foi isso que o presidente Lula e que o Edinho Silva, presidente do PT, pediram ao Patrus, para que ele fosse para a rua, para que ele fizesse uma campanha à moda antiga, para que ele cruzasse Minas Gerais. O Patrus tem 76 anos, mas uma saúde que ainda o permite fazer essa caminhada, fazer essa cruzada em Minas Gerais, porque é dali que o presidente Lula quer tirar essa pequena folga de votos que falta para que ele se consolide nesse primeiro lugar, no primeiro turno, e que permita essa vitória que é possível, tá, de ocorrer no primeiro turno ainda, na eleição presidencial. Minas é estratégica, o Patrus é um candidato fundamental para a esquerda democrática e ele é muito amplo na negociação. Foi ele que impôs a ideia de trazer o MDB para vice com esse Gabriel Azevedo, que foi um presidente da Assembleia Mineira muito popular e muito reativo às administrações do Romeu Zema. Muito bem, eu acho que é um nome forte, né? Essa chancela do Bolsa Família, de quando ele era ministro do Desenvolvimento. Tem o que mostrar, né? Tem um currículo e está na rua. O Lula falou que o presidente Lula quer ele na rua, ele estava em Bocaiúva, que é a terra dele, na festa do Senhor do Bonfim, ontem já manga arregaçada em campanha. A minha dúvida, Chico, o presidente Lula preferiu uma candidatura mais ampla, né, de fora do PT. Isso ele deixou claro várias vezes, tanto que ele tentou o Rodrigo Pacheco, que seria amplíssima, né, tão ampla que não coube, que não deu certo, pulou para o outro lado, né? Acho que era ampla demais. E num segundo momento estava se cogitando... Eu acho que o Alexandre Calil nunca foi cogitado de verdade, porque ficou uma rusga forte, né? O Calil, apesar de ser do PDT, ex-prefeito de Belo Horizonte, ele é magoado com o Lula, acha que o presidente Lula não se empenhou na campanha dele, na última campanha que ele acabou perdendo. Né? Então,
a candidatura do Calil seria uma candidatura mais ampla, de alguém que está no PDT, mas que não veio da esquerda, né? Que veio de setores do mas centro. o Calil é candidato ao Senado e pode estar nessa chapa. Pode estar, né? Lula? Porque a chapa seria completa com o Calil e com a Marília Campos, E o que é Patrus para governador. a ex-prefeita, isso, e o Patrus para governador. A Marília, que é do PT e que está liderando a disputa para o Senado. Sim. É a candidatura forte, não, Marília? Ô, Lula, não sei se você tem informação, porque os dois palanques em Minas estavam, né, desarrumados. O do PT parece que está se arrumando um pouquinho mais rápido, né? Patrus para governador e esses dois nomes, né, o Calil, então, definido provavelmente, né, para o Senado, e a Marília Campos, que é uma prefeita bem avaliada de Contagem, né? Do lado do bolsonarismo, tá um impasse, né? Porque o Cleitinho, que é considerado favorito para o governo, parece que não se acerta bem com a família Bolsonaro, é mais uma confusão dessas aí que o Flávio Bolsonaro não está conseguindo resolver por enquanto, né? Quem é que seria o candidato por ali se não for o Cleitinho? Tem um nome de dentro do PL, né, que eles querem impor como candidato, não é? É um nome de dentro do PL, eu não sei quem é, mas alguém... Na verdade, essa candidatura seria do Nicolas Ferreira, que não tem idade para ser candidato. O senador Cleitinho, essa figura esdrúxula, né, do cenário político, ele não quer ser candidato a governador, né? E o bolsonarismo tinha se comprometido com o governador em exercício, o vice do Zema, né, que, se não me engano, chama Matheus Simões, que foi para o PSD. Só que ele não decolou nas pesquisas, ele está muito mal. Então, Minas tem esse problema. E, Rodrigo, eu sempre falei que o Rodrigo Pacheco, né, esse nome amplíssimo que o presidente Lula queria em Minas Gerais, era o perfeito jurista de quermesse. Né? Era aquele cara com um bom sorriso no rosto, aquele cara que todas as mães queriam como genro, tal, mas que era politicamente anódino. E no final das contas, ele cometeu aquela provável, falo provável porque não temos a fotografia do voto, mas aquela especulada traição ao Jorge Messias na indicação para o Supremo Tribunal Federal no plenário do Senado, e logo depois ele deu o não definitivo a essa pretensão do presidente Lula, como se tivesse sido uma vingança à indicação que ele queria e pela qual ele brigou para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Esse é o quadro. Eu quero aproveitar que a gente está falando do quadro aqui eleitoral para falar do cenário nacional para a extrema-direita, pegando esse momento em que o Caiado, do PSD, ele está intensificando bastante as críticas ao Flávio Bolsonaro, né? É uma estratégia dele, ele quer se posicionar como uma alternativa à polarização, diz que no segundo turno ele que teria vantagem, né, contra o presidente Lula. E tem uma apuração também da CNN, da Jussara Soares, dizendo que essa mudança de postura, porque a campanha dele enxergou um espaço que pode ser explorado entre os eleitores ali insatisfeitos, tanto com o Flávio Bolsonaro, olhando para a direita, quanto já contra o presidente Lula, né? E tem um levantamento recente, para a gente olhar, para fazer as análises também, que o Caiado aparece como terceiro colocado, mas ainda com 5% das intenções de voto, né? Enquanto o Lula está registrando 40%, e o Flávio Bolsonaro 34%. O Caiado, ele estava antes, dá para perceber essa mudança de postura, porque o Caiado antes ele estava evitando uma crítica direta ao Flávio, e agora ele está num tom mais incisivo mesmo. Então ele está agindo nas fragilidades, né, da campanha do Flávio. Tem todas as crises que podem ser exploradas, não falta crise, né? Tem a Michelle, tem o Bolsomaster e tem o Tari Flávio também, então são críticas ali que ele pode explorar, né? São muitas, né? E o que o Caiado está explorando bastante, né, para atrair o eleitorado da direita, é que ele seria o candidato com maior capacidade de derrotar o Lula no segundo turno, como eu disse. Mas o problema é chegar lá, né? É um abismo danado, né? Entre isso e... me lembra o Ciro Gomes, né? Que em 2018 ficava ele foi assim... por essa mesma estratégia. Deixem, né? que eu vá para o segundo turno contra o Bolsonaro, porque eu derroto o Bolsonaro. Algumas pesquisas até mostravam isso.
E aí o Haddad teve 30% dos votos e o Ciro 12%, sei lá. Aí não dá, né? Aí não dá, meu filho. Tem que passar a regra é outra, né? É que nem a gente falar assim, deixa o Brasil ir para a final no lugar da Espanha. Não vai dar, perdeu para a Noruega. Vai querer estar na final? Exatamente. Não, primeiro o Caiado tem que chegar lá, né? Ele tem que se tornar o personagem para o segundo turno. De fato, quando a gente olha as pesquisas, o Caiado, o Flávio Bolsonaro, o Zema, até o Renan Santos tem mais ou menos o mesmo tamanho no segundo turno, porque é o tamanho do anti-Lula, do anti-PT, do anti-esquerda, e é a fotografia desse Brasil calcificado ideologicamente. Agora, o Caiado tem um grande arrependimento. Em 2025, no começo do ano, ali janeiro, fevereiro do ano passado, ele chamou, em momentos diferentes, 4 ou 5 pessoas nas quais ele confiava para almoçar em Goiânia e conversar com ele sobre o cenário nacional. E todas essas pessoas falaram para ele: rompa com o Bolsonaro, pare de defender o Bolsonaro, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ser um candidato da direita democrática, né? E não um candidato da extrema-direita. O Bolsonaro nunca vai lhe apoiar. E ele insistiu no erro. Ele insistiu no erro de querer ser ele o candidato do Bolsonaro. Ele estava filiado à União Brasil ainda. Ele acreditava que o Antônio Rueda iria dar legenda para ele, né, dentro do União Brasil. Até que o ACM Neto, que é amigo dele, que conhece o Rueda, que está no União Brasil, foi até Goiânia e disse: Caiado, o Rueda nunca vai te dar a legenda para você ser candidato a presidente. Foi nesse momento que ele decide, então, procurar um novo partido, conversa com o Kassab, se submete a esse processo, né? Mas o Caiado continuou querendo ser simpático ao bolsonarismo, sonhando com algo que jamais virá, a confiança dos filhos do Bolsonaro nele. Então, o Caiado cometeu esse erro político e agora está tendo que correr atrás do prejuízo. É um bom momento, porque União Brasil, PP e republicanos não querem fechar e não vão fechar com Flávio Bolsonaro. Então, são partidos que estão disponíveis para ele. E a Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul, quer ser a candidata a vice do Ronaldo Caiado. O problema são 2 nomes do Centro-Oeste e são 2 nomes do agronegócio. Então, politicamente, agrega muito pouco. Mas esse é o jogo que o Caiado está tentando jogar. E ele montou uma estrutura de campanha profissional, realmente, uma estrutura baseada em São Paulo, uma estrutura com conexões com o mercado financeiro, com interlocução nacional. A questão ele já está quase sem tempo para corrigir os erros e construir uma nova imagem. Lula, quero agradecer aqui a sua presença mais uma vez. Hoje foi participação dupla no mesmo programa. Primeiro e segundo tempo. Exatamente. Com pausa para hidratação, talvez. Não, pausa para hidratação não, para olhar lá o jogo, mas eu cheguei na frente da TV e já tinha acabado. Já era. A Bastilha já tinha Paris já estava... A Bastilha já tinha caído e Paris já estava em silêncio. Paris em chamas daqui a pouco. Em silêncio ou em chamas? A dúvida Os caras gostam de queimar um carro daqui a pouco, com motivo, isso. Então... E aí, Chico, Hemingway caminhando lá pelas ruas de Paris e perguntando por que os sinos dobram. Por Yamal, senhores. Não deu. Aliás, o Yamal fez alguns dos gols, eu não vi quem fez os gols. Não, Yamal ainda está devendo na Copa. Ainda não jogou bola, né? Ainda tem essa vantagem para a Espanha, que ele ainda não jogou, pode jogar na final. É isso. Esperemos que ele jogue contra a Inglaterra. Foi na só final. Aquele futebol chato do cão que ninguém aguenta, aí acaba cedendo. Aquele tic-tac miserável. A Gabi estava olhando para mim com uma cara assim, esses meninos...
Se você deixar, começa a falar de futebol e não param mais, né, Gabi? Assim, Não, de jeito você nenhum, gosta também, mas eu gosto gosta de também. futebol. Ô, Lula, mas nada que supere o Santa Cruz de 75. É isso aí. Exatamente, né? E olha, quero dizer uma Agora coisa. foi, Gabi. Hoje... Agora foi. Agora... Chico Sá, Perdemos. Peraí. Está circulando um vídeo na internet da descida da seleção francesa. Talvez tenha até sido isso o responsável pela derrota. Eu já vi. A seleção francesa descendo para o jogo lá em Dallas, descendo do ônibus, e aí alguém grita lá na torcida, Mbappé vai jogar no Santa Cruz, Foi isso, Mbappé vai jogar no Santa Cruz. Eu acho que ficou. Mexeu com o psicológico do rapaz. Mexeu com o psicológico. Exatamente. Meu Deus. Eu não sabia Exatamente. eu também não tinha visto, disso. É o não. torcedor Abraço. do Santa Cruz falando. Claro. Mas isso realmente explica muita coisa. Obrigada, Lula. Até a O próxima. Mbappé entrou em campo desmoralizado, foi isso, Gabi? Olha que Totalmente. situação, né, do Mbappé, Desde gente. 76 Mas eu tô me que o Santa Cruz não tem um solidarizando time aqui forte. com a situação. Meninos, eu queria trazer uma notícia Agora aqui. vamos lá. Agora sair. trabalhamos Vamos com trabalhar. isso. É Trabalhamos com notícia também. Com futebol e com notícia. Futebol também é notícia, né? É. Mas vou trazer uma notícia do Senado, aprovando nessa terça aquela MP que altera as regras do piso mínimo do frete rodoviário, uma votação que acontece depois daquela paralisação, né, dos autônomos caminhoneiros em Santos, no litoral paulista. Eles estavam pressionando pela análise desse texto e vai seguir para a sanção do presidente Lula. Agora, essa história, né, a MP, ela está endurecendo as punições para as empresas que não pagarem o piso. Hoje isso é calculado pela ANTT, né, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, levando em conta a distância que é percorrida, né, os eixos, enfim, o tipo de carga do caminhão, tem uma série de cálculos. Que rendeu uma paralisação essa semana, né? O início de uma ali em paralisação. Santos. Ministro. Só que é uma medida provisória. Essa primeira versão, ela está em vigor desde que foi publicado, isso aconteceu em março. Para virar lei, a medida precisava ser analisada pelo Congresso. Então, até quinta-feira, agora a gente tem a decisão, senão ela perderia a sua validade. Agora a gente teve a aprovação do Senado. Eu só quero, para passar para vocês, gente, deixar muito claro que essa proposta ela também está prevendo anistia àqueles caminhoneiros, né, que tiveram multa a caminhoneiros nas manifestações de 2022. Porque isso não estava no texto original mandado pelo governo. Mas foi um embate ali, né? A direita pendurou. Aí jogaram no meio aqueles caminhoneiros que paralisaram, aquele que ficou na frente do caminhão no para-choque e desceu a Serra das Russas, lá em Pernambuco, aquela coisa toda. O governo não queria de jeito nenhum, mas, enfim. Foram multas da Polícia Rodoviária Federal porque os caras atravessaram o caminhão no meio das estradas, né? Paralisaram estradas por vários... Não foi que fizeram só um protesto no acostamento, né? Eles impediram a passagem, né? Então, e aí isso foi... Já tinha passado pela Câmara, agora passou pelo Senado. Minha dúvida, porque acabou de sair, né? Não sei se a nossa equipe consegue saber, se teve modificação no Senado, que se não teve modificação, já concluiu, né? Agora, se o Senado mexesse, teria que voltar para a Câmara. E a dúvida é se daria tempo da Câmara votar até quinta-feira, né? Pelo que eu vi aqui, essa decisão acabou de sair, né? E a MP ela só teve umas mudanças de redação, assim, no texto. Então, ela não vai precisar voltar para a Câmara dos Deputados e vai ser promulgada pelo próprio Congresso. Então, é o que temos, gente. É o que temos, acabou de sair. Agora, hoje é terça-feira e é dia de Precisamos Conversar. Aliás, é uma temporada que chega ao fim, né? A gente vai trazer aqui Hormônios em Fúria, é a abertura aqui, é a thumb que a gente chama no termo técnico, né? Mas a gente tem aqui essa chamada hoje do Precisamos Conversar para quem perdeu o papo que elas tiveram com Mônica Martelli. A gente teve vários episódios marcantes. Então, hoje vamos assistir essa conversa com a Mônica Martelli. Aliás, é alguém que eu gosto muito, de quem eu sou muito fã. Vamos trazer aqui uma pílula que vai ser conversado no Precisamos de hoje? Amostra grátis. Vamos nessa.
Boa noite, o Precisamos Conversar vai começar daqui a pouco. Temos uma convidada na nossa bancada, a Mônica Martelli! Com ela vamos rir bastante, com certeza, e falar sobre a importância de mulheres na política. Também vamos debater sobre os nossos hormônios e sobre viajar com amigas ou amigos. Já tiveram essa experiência? Muitas roubadas ou muita diversão? Não perca às 19h, logo depois do N2. Eu já tive muitas experiências viajando com amigos e... Bom, às vezes é roubada, às vezes é diversão, eu tive boas experiências. Boas experiências. Boas experiências também. Não, nada traumático. Nenhuma traumática? Não. Chico. Eu até tive algumas traumáticas, viu? Mas se fosse contar, dava pano pra manga. Leveza geral, total. No geral, é leveza. E se for amigo... Recomendo. É leveza. Eu também recomendo. Então, a gente acompanha a partir das 19h. Você pode entrar no grupo do WhatsApp também para receber as novidades, icl.com.br/precisamos conversar. E vamos trazer também aqui, continuando nas nossas notícias, o nosso noticiário internacional. A gente tem os conflitos com o Irã e o Trump voltando atrás. Agora ele diz que ele desistiu de cobrar o pedágio de 20% sobre os produtos de navio que circulam pelo Estreito de Hormuz. E anunciou numa publicação nas redes sociais. Vamos ver aqui na tela o que ele diz. Vou ler especificamente o trecho, tá, gente? Porque a publicação é muito grande, mas ele diz: teremos um bloqueio total, mas apenas para navios que estejam indo para ou vindo de portos iranianos, ou que transportem qualquer tipo de carga relacionada ao Irã. Com base em conversas altamente produtivas com as lideranças do Oriente Médio, decidi substituir a taxa de reembolso de 20% dos Estados Unidos por acordos comerciais e de investimento que os diversos estados do Golfo passarão a realizar nos Estados Unidos. É um tom de imperador, né? Eu estava pensando isso. É como se fosse o Império Romano, né? É um tom de imperador. Eu decidi, né? E a primeira frase também, né? Vai haver sim bloqueio, mas só do que vem do Irã. O Irã a gente para, não tem chance, não vai acontecer, não vai passar. É um tom completamente imperial e, ao mesmo tempo, um tom que vai mudando dia a dia, assim. Eu acho que não dá para acreditar em coisa nenhuma mais que o Trump diz, né? A realidade não é nem A nem B. A realidade é que ele muda de posição o tempo todo para se manter como o dono da pauta, né? Ele faz a afirmação, depois ele faz a volta e a crítica àquela afirmação. Ou seja, não precisa de oposição. Isso a gente lembra, Chico, do começo do governo Bolsonaro? Sim. Que as pessoas ficaram confusas porque o Bolsonaro usou essa tática de decretar, de falar, de uma coisa atrás da outra, uma tempestade, e depois se descobriu que era uma tática que vinha do Bannon e tudo, de você não dar fôlego para a oposição se colocar. Sim. Você faz. Aí a hora que a oposição vai pensar em como reagir, você já fez outra. Já tirou. Aí você diz o contrário. E nisso você enlouquece a oposição que fica sem condições de se colocar no debate. Exatamente. Eles até usam uma tática que é mudar o gol dentro do campo, né? Então o gol está aqui. Aí a hora que o outro time vai chutar, não, o gol não está mais aqui, ele está aqui. Aí você chuta, não tem mais o gol ali. Então é um caos, é uma operação de caos permanente, só que está lidando com a maior economia do planeta e influenciando todas as outras economias do planeta. Pois está lidando, e já anunciaram também a retomada do bloqueio a portos do Irã, né? Uma medida para colocar mais pressão ainda contra o regime iraniano, em meio à retomada da guerra, retomada de tudo. E os militares estadunidenses, eles dizem, né, que durante esse período mais de 140 embarcações foram redirecionadas, 9 navios não cumpriram ordens e foram neutralizados. Então tem tudo isso acontecendo e permitiram, só para fechar aqui, a passagem de mais de 50 navios comerciais que transportavam ajuda humanitária pelo bloqueio durante esse período de 2 meses. Eu vou chamar o professor Reginaldo Nasser, de Relações Internacionais. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Boa noite, meu cara. Prazer te receber também, professor. Aliás, o Irã, ele dará uma resposta devastadora, né, se o Trump levar adiante essa ameaça de atacar a montanha Picach, segundo uma fonte de segurança do alto escalão em Teherã, CNN Internacional, que traz essa apuração aqui. E a fonte disse, professor, o seguinte, vou abrir aspas, tá? Se o Trump concretizar suas ameaças, daremos uma resposta devastadora e o preço será pago pelos soldados americanos e seus parceiros regionais. Fecha aspas. Então, assim, o clima é realmente o pior possível, né?
Montanha Picache, lugar que a gente não conhece bem, né? O professor pode explicar para a gente, inclusive para a nossa audiência. Não, é natural da política que haja retórica. Então, o Irã também tem muita retórica. Não tem como ter também um ataque devastador. A questão que hoje está em jogo, e já está há algum tempo, é o controle do Estreito de Hormuz. Essa é a variável principal. O Trump não vai aceitar o acordo, quer dizer, aquele acordo foi para as cucuia. Eu acho que eu particularmente nunca acreditei que ia ter esse acordo, porque é altamente desvantajoso para os Estados Unidos. Quer dizer, como é que uma grande potência, né, que tenta ser império, né, o Rodrigo estava falando isso, vai sair desse jeito? Não vai. Então isso vai continuar o que alguns chamam nem paz nem guerra. Volta e meia vai ter ataque. Por outro lado, os Estados Unidos demonstrou também com esses ataques que não tem capacidade para controlar o estreito. A situação vai ficar indefinida. Ele não vai aceitar, mas também não tem capacidade. Enquanto isso, o risco de se espalhar o conflito para o Golfo Pérsico. A Arábia Saudita atacou o Iêmen os rebeldes Houthis estão respondendo, o Irã continua atacando as bases militares do Kuwait, do Catar. Enfim, a situação ainda continua muito tensa no Oriente Médio, eu diria como nunca esteve. A gente pode lembrar as outras guerras, sim, de ocupação, ocupação do Afeganistão, ocupação do Iraque, a Guerra do Golfo de 91, mas não tinha esse risco de se espalhar. E o Golfo Pérsico é a área mais importante do Oriente Médio para os Estados Unidos e uma das mais importantes no mundo para os Estados Unidos. Então, o Golfo Pérsico, sempre os Estados Unidos conseguia dominar, conseguia se impor. Não consegue mais. Então, esse é um grande dilema que vai se arrastar por anos. Não é só o Trump. Isso diz respeito à política externa dos Estados Unidos. Duvido que algum membro, eventualmente membro do Partido Democrata que ganhe as próximas eleições, isso não vai ter grande alteração. Nós não vamos ter mais essas declarações tapafúrdias que o Trump dá. Mas eu não vou nessa, não acredito que isso seja obra de um homem só. É o presidente, tem liderança, mas não é só ele. É o establishment dos Estados Unidos. Porque se o establishment, as elites americanas não quisessem, isso não ia acontecer. Ele não governa o país sozinho, ele não decide sozinho. Então é uma situação muito, muito grave, muito sensível, e, como eu disse, vai continuar indefinitivamente isso por anos. Vamos ver qual que é o desenlace disso. Professor Nasser, o Irã ameaça atacar, né, essas monarquias ali no entorno, no Golfo Pérsico, né, a Arábia Saudita e outros países de menor porte, mas importantes ali também, né, Catar, Emirados Árabes, Bahrein, enfim. Qual o impacto que isso pode ter? Porque até agora o Irã vinha atacando bases norte-americanas ou estadunidenses nesses países. O Irã tem dito que pode partir para uma retaliação geral, ou seja, atacar alvos civis ou econômicos, né, oleodutos, gasodutos. Acho que até já atacou um gasoduto no Catar, se não me engano, mas fez essa ameaça de retomar ataques não só às bases dos Estados Unidos, mas aos próprios países. É isso, assim, é a esse quadro que você se refere, quer dizer, espalhar por todos esses atores a guerra e não ficar, entre aspas, restrita a Estados Unidos e Irã, que já é bastante coisa, Israel também, né? É isso. Quer dizer, porque o Irã não tem condições de atingir diretamente os Estados Unidos, né? Então ele vai atingir as bases. Se não for suficiente, aí depende do jogo. Ele vai avançar e ele tem conseguido atacar, né? Por outro lado, se você olhar da perspectiva do Irã, quer dizer, essas vitórias imediatas aí, no curto tempo que o Irã está tendo, também isso não livra de problemas de médio e longo prazo.
porque se já havia problema do Irã com esses países do Golfo Pérsico, até não tinha com o Catar, começou a ter. Então, o Irã, no Oriente Médio, ele está praticamente isolado. O Irã já vinha com uma política, já há um tempo, de olhar para a Ásia. Era o nome que deram para a política externa do Irã. Claro, principalmente China, mas Paquistão, que tem aparecido. Mas essa política vai aumentar, porque o Oriente Médio vai ser uma situação complicada. Agora, dura para ele que eles fazem fronteira, estão ali no Golfo Pérsico. Então é uma situação muito delicada para o Irã também. Não está livre disso, embora ele tenha conseguido vencer, né, esse conflito inicialmente, está numa posição muito importante, mas o tempo é importante também. Então não se sabe também até quando, né, que o Irã vai aguentar essas pressões, né? Muito rapidamente aqui, eu só queria trazer aqui imagens de um navio cargueiro que afundou nas proximidades do Estreito de Hormuz também, depois que colidiu com outra embarcação, né? Ele estava partindo da Índia, esse cargueiro, com destino a um porto dos Emirados Árabes Unidos. Então, a equipe do ICL Notícias teve acesso às imagens disso que aconteceu. Realmente são imagens impressionantes. Mas isso não é um ataque militar, aparentemente? Não sabemos. Não sabemos. Aconteceu em meio a essa troca de ameaças, né? Então, mas são imagens impressionantes de qualquer maneira, né? Nossa, é um cargueiro gigantesco, né? Enorme. Olha o tamanho do barquinho pequeno ali do lado dele. Meu Deus. Ali eu tive a oportunidade de ir num cargueiro uma vez fazer uma reportagem. É muito impressionante, né? Cada container desse, o container é gigantesco e cabem, sei lá, 100 containers gigantescos dentro de um carro, muito mais até. Mas você se sente tão pequenininho dentro de um navio desse e ver um navio desse afundando é impressionante. É impressionante. Agora, professor, eu sei que a gente está chegando aqui nos finalmente do N2, mas amanhã os Estados Unidos vão tomar uma decisão decisiva sobre o novo tarifaço. Então, quero te ouvir sobre isso, né? O tarifaço sobre os produtos brasileiros. O governo Lula está trabalhando com duas hipóteses sobre como o governo Trump deve conduzir esse tema, segundo o jornal Globo, né? A mais provável é a dos Estados Unidos decidirem pelo tarifaço de 25% sobre parte das importações do Brasil destinadas aos Estados Unidos. E a outra é dos Estados Unidos mudarem de ideia, principalmente por conta da ala mais ideológica, né, do Departamento de Estado, que é do Marco Rubio, que pode adiar essa medida sob o argumento do Flávio Bolsonaro na audiência pública na última semana, que está tentando proteger a própria campanha. Eu queria a sua avaliação sobre isso, professor. Olha, independente do Marco Rubio, de qualquer coisa, se há alguma lógica naquilo que o Trump faz, eu diria que ele vai forçar ainda, né? Ele sempre força até o limite para testar a capacidade de resistência, de atuação do adversário, e aí ele negocia. Então eu acredito que isso vai se manter. Ele vai ainda levar isso mais adiante, né, e esperar o tipo de reação que o Brasil vai ter. Pelo menos é o que ele tem feito. Nós estamos acabando aí de comentar do Irã, foi isso que ele fez com o Irã, vai voltar a fazer e faz também com outros estados. Então, por mais que a gente discorde, há uma lógica naquilo que ele faz, né? Ele tem vocês estavam comentando, né, a tática que ele faz, seguindo o Steve Bannon, né, as orientações que dá para o adversário, né, não intervir nas suas questões, não se colocar. Aí na política externa ele faz isso também. Porque isso vai desgastando, tem desgaste interno, desgaste internacional, e ele está se desgastando cada vez mais, né? O marco disso tudo que nós vamos ver, eu acho que isso vai ser definitivo. São as eleições que vão acontecer nos Estados Unidos, né? A possibilidade dele perder as duas casas é grande. Se isso acontecer, aí é o maior sinal de derrota para o Trump.
Vamos acompanhar, então. Professor, sempre um prazer te receber aqui no N2. Obrigada. Obrigado, e até uma Nancy. próxima oportunidade. Um abraço. Obrigado, querido. Até mais. O governo brasileiro, né, o presidente Lula já se pronunciou sobre isso, ele já foi perguntado sobre essa questão das taxas e ele próprio vem falando, né, sobre o Flávio Bolsonaro, mas ele disse não vai ter tarifaço. O presidente Lula disse. Não vai ter? Agora, oficialmente, o Itamaraty não se posicionou sobre isso, né? Os técnicos do governo brasileiro estão trabalhando, estão fazendo um último contato antes dessa decisão que vai ser comunicada oficialmente. E a gente vai, claro, continuar acompanhando. Se o Trump mantiver alguma coisa do tarifaço, ainda que tire alguns setores e tudo, continua deixando para o Lula a cartada da defesa nacional, né? Então, a história, tanto no caso do tarifaço quanto do 6x1, o bloqueio ao Brasil acaba favorecendo o Lula na campanha, né? O fato, se o Alcolumbre não botar em votação também, o Lula fica com o discurso, olha, não estão deixando, mas eu quero. E no caso do tarifaço, a mesma coisa, né? Eu vou defender até o fim, isso é culpa do Flávio, etc. Então, vamos aguardar. E parece que está mais fácil a questão do tarifaço do que o Alcolumbre sair de cima da muro. questão do 6x1, né? Pois é. Está sentado em cima, hein? Pelo amor de Deus, que morrinha, né? Que filho da mãe. Ele continua... Diga, Rodrigo. Não, eu ia falar algo inadequado. Deixa pra lá. Inadequado? Quer dizer que é um peso pesado em cima do o sapo cururu sentou em cima do projeto, não deixa não dar. sai mais, De jeito nenhum. E é, claro, uma demanda da sociedade brasileira, né? Que É a pauta mais importante, apelo né? O cara... Fortíssimo, fortíssimo, Chico. Eu quero aqui trazer o resultado da nossa enquete, que hoje foi principalmente sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, foi o nosso assunto principal do programa, a decisão do Alexandre de Moraes de suspender as visitas do Flávio Bolsonaro ao Jair. Vamos ver o que o pessoal votou lá no Papo Legal? A gente coloca aqui na tela também. A pergunta era: a decisão do Moraes sobre as visitas de Flávio ao pai ajuda na campanha de Flávio, ajuda na campanha de Lula ou ajuda a Michelle a deixar o Flávio longe de casa? Vamos ver o que o pessoal votou aí na tela. Ajuda a Michelle a deixar Flávio longe de casa, a decisão do Alexandre de Moraes. Para ela tá bom, né? Deve estar um clima horrível nessas visitas. Não sei se ela aguenta também mais isso, sabe? Acho que tá todo mundo querendo vazar daquela casa, né? O que é pior? É aguentar o marido ou é aguentar as visitas do enteado, que não é muito benquisto? Nossa, que destino essa mulher teve, hein? Meu Deus do céu. Complicado. Deus que a gente tome conta. Ela está tentando se livrar disso, né? Depois da eleição ela se livra. Pois é, vamos ver. Novela Bolsonaro. Amanhã, a gente está falando do Papo Legal, amanhã tem uma conversa na sala do Papo Legal com a redação do ICL, em que você vai encontrar a nossa queridíssima repórter Amanda Miranda, pessoal. Então, amanhã, para quem quiser conversar com a Amanda, você chega lá às 5 horas da tarde e pode fazer as perguntas que você quiser para a Amanda, nossa jornalista, que está baseada em Santa Catarina, né? Ela entende tudo. Ela entende tudo daquele laboratório, né? Porque não é apenas o Estado brasileiro, é um dos grandes laboratórios da extrema-direita na América Latina. É isso. Santa Catarina virou isso. Ela foi no Em Detalhes essa semana também. Então, se vocês, de repente, quiserem perguntar algo para a Amanda relacionado a isso, ela falou sobre educação, sobre as cívico-militares e tudo mais. Então, pode perguntar para ela. Também agradecer a nossa audiência, claro, Elaine Santos, Patrícia Oliveira, Glaucia Arruda, Edson Cardoso, Flávio Mariano e grande elenco aqui que nos acompanha todos os dias. Obrigada. Amanhã estaremos de volta. Chico e Rodrigo, obrigada também. Até amanhã. Chico. Valeu. Amanhã. Lula e Flávio Bolsonaro. A história de Lula as pessoas conhecem bem. Já foi presidente da República várias vezes, já foi candidato mais vezes ainda, já foi investigado, foi preso, solto, teve toda a sua condenação anulada, tem suas virtudes e seus defeitos, e as pessoas com tanta informação desenvolveram uma opinião a respeito dele. E Flávio Bolsonaro? Qual é a história de Flávio Bolsonaro? Quase ninguém sabe. Já ouviram falar dos casos de rachadinha, da loja de chocolate, etc. Mas será que a história de Flávio Bolsonaro é só essa? Será que ele é o herdeiro moderado de Jair Bolsonaro? O Bolsonaro light? Ou será que tem muito mais coisa nessa história? Numa investigação inédita feita pelo ICL, as pessoas que fizeram parte do núcleo político
e do núcleo de poder do bolsonarismo finalmente resolveram falar. E o que vocês vão ouvir no documentário que o ICL vai exibir dia 23 de julho, às 8 horas da noite, é escabroso, horrível, assustador. Aliás, vocês vão ouvir e decidam vocês mesmos. A única coisa que não podemos é saber a história verdadeira de uma das pessoas que disputam o poder máximo desse país. Se você quiser assistir esse documentário exclusivo do ICL, clique no link aqui embaixo, adquira o seu ingresso gratuitamente e participe com a gente desse momento.